Você não tem problema em sentir. Você tem problema em acreditar que o que sente tem permissão para existir. E essa única diferença, essa ferida silenciosa, é a razão pela qual você continua duvidando de si mesmo no amor, nas decisões, na vida. Ninguém nunca lhe disse que seus sentimentos estavam mentindo para você. Simplesmente nunca lhe disseram que valia a pena confiar neles. E assim, você se tornou a pessoa que sente tudo e não acredita em nada do que sente. Hoje isso muda. Há algo que você faz todos os dias e provavelmente nem percebe. Você sente algo profundamente, uma tristeza, uma saudade, uma raiva silenciosa, um amor que te assusta. E então, quase imediatamente, você se convence de que não quer mais sentir. Você diz a si mesmo que está sendo sensível demais, dramático demais, que não faz sentido se sentir assim. E então, você enterra esse sentimento. Você se silencia antes mesmo que qualquer outra pessoa tenha a chance. Mas eis o que eu quero que você reflita hoje. E se esse sentimento que você continua ignorando for, na verdade, a coisa mais verdadeira sobre você. Existe um tipo específico de dor que não se anuncia aos quatro ventos, não quebra coisas nem grita no meio da noite. Sussurra. Move-se silenciosamente sob a superfície dos seus dias, manifestando-se em pequenos momentos. Quando alguém diz algo e você sorri, mas sente um aperto no peito. Quando está rodeado de pessoas e ainda se sente completamente sozinho. Quando conquista algo pelo qual trabalhou arduamente e quase não sente nada. Essa desconexão silenciosa não é fraqueza, não é confusão. É o som de uma pessoa que aprendeu muito cedo que seus sentimentos não eram seguros. Pense nisso por um momento. Quando você aprendeu pela primeira vez que suas emoções eram demais, porque a maioria de nós consegue rastrear a origem disso. Talvez tenha sido um dos seus pais que lhe disse para parar de chorar porque não havia motivo para chorar. Talvez tenha sido um relacionamento em que seus sentimentos eram constantemente minimizados, explicados de forma simplista, usados contra você até que você começasse a acreditar que o problema era você. Talvez tenha sido simplesmente um mundo que o recompensava por ser forte, por perseverar, por não sentir demais. E assim, você se tornou muito bom em fingir estar bem, enquanto algo dentro de você se quebrava silenciosamente, ponto. E agora, anos depois, você se vê diante de uma emoção real, válida, presente, e seu primeiro instinto é questioná-la. Isso é real? Estou exagerando. Talvez eu esteja sendo injusto. Talvez você se tornou seu próprio juiz mais severo e nem percebe. Existe uma palavra em português que não existe em inglês. Saudade é o sentimento de anseio por algo que talvez nunca retorne, ou que talvez nunca tenha existido da forma como você imaginava. Ponto. E acredito que muitas pessoas carregam uma espécie de saudade de sua própria vida anterior. O anseio de sentir livremente novamente, como as crianças se sentem antes de aprenderem a se envergonhar do que se move dentro delas. .com. Você sente falta de si mesmo, não de uma versão perfeita ou invulnerável de si mesmo, mas da versão que conseguia sentir sem precisar justificar o sentimento imediatamente. Essa versão ainda existe, ela não te abandonou. Ela simplesmente aprendeu a esperar em silêncio até que você esteja pronto para ouvi-la novamente. E hoje quero te perguntar gentilmente: você está pronto para começar a ouvir? O problema não é que você não sinta nada.
Você sente tudo. Talvez até mais do que a maioria. O problema é que, em algum momento da sua vida, você construiu um sistema muito eficiente para suprimir o que sente antes mesmo que isso tenha a chance de ser ouvido. Acontece tão rápido que você nem percebe o momento em que começa. Algo te toca, uma lembrança, uma palavra, o silêncio de alguém que você ama, e antes que o sentimento possa se formar completamente, a mente entra em ação. Ela começa a fazer perguntas, começa a construir argumentos, transforma a emoção em um tribunal e você está sempre sendo julgado. Por que fazemos isso? Por que nos tornamos tão hostis à nossa própria experiência interior? A resposta, na maioria dos casos, não está no presente, mas no passado. Aprendemos a desconfiar dos nossos sentimentos, porque em algum momento, confiar neles nos custou algo. Talvez você tenha sido uma criança que chorou e foi acusada de manipulação. Talvez você tenha sido alguém que disse, estou magoado, e foi ignorado. Ou pior, punido. Talvez você estivesse em um relacionamento onde sua realidade emocional era tão constantemente contradita que você começou a se perguntar se estava enlouquecendo. Quando isso acontece repetidamente, a psique faz algo muito inteligente, mas muito doloroso. Decide que os sentimentos são perigosos. E então começa a trabalhar para protegê-lo da sua própria vida interior. Constrói muros não contra o mundo exterior, mas contra você mesmo. E essa é uma das formas mais sutis e devastadoras de autoabandono que existe. Porque quando você não consegue confiar nos seus próprios sentimentos, você perde algo fundamental. Você perde sua bússola interna. Ponto. Você perde a capacidade de saber o que quer, o que precisa, o que é certo para você e o que está lentamente destruindo você. Ponto. Você começa a tomar decisões baseadas apenas na lógica, no que acha que deveria sentir, no que parece razoável pelos padrões de todos os outros, enquanto a parte mais profunda e silenciosa de você grita em uma linguagem que você esqueceu como ler. E os relacionamentos se tornam quase impossíveis nesse estado, porque se você não consegue confiar no que sente, como saberá quando ama alguém, ou quando apenas tem medo de perdê-lo? Como saber quando um relacionamento está te nutrindo, ou quando está te esvaziando aos poucos? Como saber quando ficar e quando deixar ir? Você não sabe, e essa incerteza se torna um tipo de sofrimento. Você permanece nas coisas por tempo demais. Você as abandona cedo demais. Você questiona cada decisão emocional até estar completamente exausto. Não porque você esteja quebrado, mas porque você nunca teve permissão para confiar no único instrumento que foi projetado para te guiar pela sua própria vida. Aqui está a pergunta que quero que você considere com carinho, enquanto continuamos. O que mudaria na sua vida se você se permitisse acreditar que o que você sente é real? Nem sempre confortável, nem sempre fácil de explicar, mas real e digno da sua atenção. Há uma diferença entre entender seus sentimentos e confiar neles. A maioria das pessoas que foram profundamente feridas se torna muito habilidosa no início. Elas conseguem analisar suas emoções com extraordinária precisão. Conseguem explicar de onde vem a tristeza, rastrear a ansiedade até sua origem, nomear o padrão, identificar a ferida. Mas entender não é o mesmo que confiar. Você pode entender um sentimento completamente e ainda assim se recusar a honrá-lo, ainda se recusa a deixar que isso te guie. Ainda trata isso como algo a ser observado à distância, em vez de algo a ser ouvido e seguido. É aqui que muitas pessoas travam, ponto. Elas fazem o trabalho interno, leem livros, fazem terapia, aprendem a linguagem da psicologia. E ainda assim, algo parece congelado.
Porque saber sobre a sua dor e realmente se permitir senti-la são duas experiências muito diferentes. Uma acontece na mente, a outra acontece no corpo, no peito, na garganta, naquele lugar onde as palavras não chegam. Os sentimentos que você vem reprimindo há anos não desapareceram. Eles estão à espera. Eles vivem na tensão que você sente quando alguém se aproxima demais. Eles vivem na forma como seu corpo se tensiona quando você ouve um certo tom de voz. Eles vivem no padrão de relacionamentos que você continua recriando, na solidão que te segue mesmo em lugares lotados. Seus sentimentos têm se comunicado com você nas únicas linguagens disponíveis para eles: ansiedade, distância, entorpecimento, raiva, uma tristeza inexplicável nas noites de domingo. Mas, como você aprendeu a não confiar neles, tem tratado esses sinais como problemas a serem resolvidos, em vez de mensagens a serem ouvidas. E aqui está a dolorosa ironia. Quanto mais você ignora um sentimento, mais alto ele se torna. Nem sempre de maneiras óbvias. Às vezes, ele se manifesta através do seu corpo, através de doenças, exaustão, uma sensação de peso que nenhuma quantidade de sono parece aliviar. Às vezes, ele se manifesta através do seu comportamento, através do relacionamento que você sabota constantemente, através dos muros que você constrói justamente quando alguém começa a realmente te enxergar, através da autodestruição que se disfarça de independência ou força. Sua vida interior está sempre se comunicando. A única questão é se você está disposto a receber o que ela está tentando lhe dizer. E receber não significa se render a cada impulso ou emoção sem reflexão. Não é assim que se parece a confiança emocional. Confiança emocional é a capacidade de sentir algo, de permitir que esteja presente sem tentar eliminá-lo imediatamente, de perguntar a ele honestamente e gentilmente: o que você está me dizendo? O que você precisa que eu saiba? O que eu tenho me recusado a ver? Isso não é fraqueza. Esta é uma das coisas mais corajosas que um ser humano pode fazer. Encarar o desconforto interior e não fugir. Permanecer, escutar, acreditar que o que se move dentro de você merece ser ouvido. E o primeiro passo é simplesmente este: pare de tratar seus sentimentos como inimigos. Eles nunca foram. Então, como começar a confiar em si mesmo novamente? Lentamente. Muito lentamente. E com muita paciência com a parte de você que aprendeu a ter medo. Porque essa parte, aquela que se fecha, que racionaliza, que desvia o foco, essa parte não nasceu quebrada. Ela foi construída cuidadosamente, ao longo do tempo, por uma pessoa que precisava sobreviver. Você estava se protegendo da melhor maneira que sabia. E isso merece não julgamento, mas compaixão. O caminho de volta à confiança emocional não começa com grandes gestos ou revelações dramáticas. Começa em pequenos momentos. Começa na próxima vez que você sentir algo e sua mente imediatamente tentar descartar e, em vez de deixar o descaso vencer, você pausa. Apenas por alguns segundos, você diz para si mesmo: algo em mim está sentindo isso. Eu não preciso saber o porquê ainda. Não preciso explicar nem justificar. Só preciso reconhecer que está aqui. Esse pequeno ato de reconhecimento não é insignificante. É tudo, porque cada vez que você reconhece um sentimento em vez de reprimi-lo, você envia uma mensagem para as partes mais profundas de si mesmo que diz: você está seguro aqui. Estou ouvindo. E lentamente, gradualmente, com repetição e delicadeza, essa parte interior assustada começa a confiar novamente. Não de uma vez, não sem contratempos.
Haverá dias em que os velhos padrões retornarão com força total, em que você se verá minimizando, racionalizando e representando uma versão de si mesmo que não sente nada. Isso não é fracasso. Essa é a natureza da cura, não é uma linha reta, mas uma espiral, retornando aos mesmos lugares, mas os vendo de uma perspectiva ligeiramente diferente a cada vez. O que eu quero que você entenda, que realmente entenda, é que seus sentimentos não são sua fraqueza. Eles são sua forma mais honesta de inteligência. Eles carregam informações que sua mente lógica não consegue acessar. Eles lhe dizem quando algo está errado antes mesmo de você encontrar as palavras para descrevê-lo. Eles lhe dizem quando você é amado. Ele está sendo apenas tolerado. Ponto, está sendo apenas tolerado. Elas revelam quem você é por trás dos papéis que desempenha e das máscaras que usa para o mundo. E você tem vivido sem essa inteligência por muito tempo. Não porque escolheu, mas porque não lhe mostraram que era seguro usá-la. Hoje, considere a possibilidade de que agora seja seguro. Que você tenha sobrevivido às coisas que lhe ensinaram a se fechar. Que o perigo que tornou o silêncio necessário não é mais o perigo que você enfrenta hoje. Você não é a criança que precisava ficar quieta para ser amada. Você não é a pessoa que precisava desaparecer para manter a paz. Você é alguém que carregou um peso enorme com graça e resistência e que agora, talvez pela primeira vez, está recebendo a permissão para largá-lo. Não tudo de uma vez, apenas um pouco. Apenas o suficiente para sentir a diferença. Apenas o suficiente para lembrar que, por baixo de toda a armadura, por baixo de toda a dúvida, do silenciamento e do controle cuidadoso do que você se permite sentir, ainda existe uma pessoa sensível, real, merecedora de sua própria confiança. E essa pessoa tem esperado, com muita paciência e muita saudade, que você volte para casa. Ponto.